A qualquer hora, estamos consigo. 91.6 Auto FM. Falar daqui. Falar daqui, a região em foco. Boa tarde. Este fim de semana, diversas ações assinalam ou assinalaram já o Dia Internacional da Mulher. A definição dessa data em Portugal aconteceu no início do regime republicano, na Primeira República, portanto. A data de 8 de março reporta-se ao século XIX, num episódio de reivindicação de condições dignas de trabalho e que também ficou conhecido como o Dia das Costureiras de Nova Iorque. A igualdade de género, que é hoje um dado adquirido na Constituição e no quadro legislativo português, é uma das chamadas conquistas da democracia saída do 25 de abril de 1974. Foi, no entanto, longo percurso na história da humanidade que levou a esta situação igualitária de direitos e obrigações entre homens e mulheres na maioria das sociedades modernas. Recordando, atualmente não há diferenciações legais entre homens e mulheres, seja na família, na sociedade ou no trabalho. Aliás, segundo estudos recentes, foi no trabalho que mais se evidenciou esse percurso para a igualdade. É notícia, 40% dos lugares de liderança no Estado e nas empresas é assumida por mulheres, mas também com menor vencimento, particularmente nos privados, entre 7% a 9%. Ainda segundo dados deste ano, também recente e preocupante, um estudo europeu sobre a violência do género, que refere que, em Portugal, uma em cada 3 mulheres é vítima de violência de género e, na Europa, uma em cada 4. Um número ainda mais recente e deste fim de semana do Instituto para a Igualdade da União Europeia, que diz, apenas citando títulos, as mulheres europeias só em 2063 vão alcançar a paridade no poder político. E refere, mulheres europeias estão cada vez menos interessadas na União, mas são as mais preocupadas com a pobreza e o desemprego. Analisar o significado e a importância desta data, do Dia Internacional da Mulher, e a situação da mulher na família, na sociedade e no trabalho é a proposta do Falar daqui de hoje. Convidamos e temos em estúdio Nélia Pereira, é licenciada em Direito, Elsa Ribeiro, professora do ensino secundário, é bióloga, e Filipa Pereira, licenciada em Comunicação Social e membro da Delegação de Braga da União do Movimento Democrático das Mulheres. Convidamos, tivemos outros convites, acontece que por razões várias e pessoais não foi possível ter aqui mais convidados. Agradeço a vossa presença e começamos por estes números. O estudo recente fala neste dia em que muitas coisas se dizem sobre a mulher, como que se o Dia da Mulher não fosse todos os dias, como o Dia do Homem, como o Dia da Criança e outros, mas neste período aparecem estudos sobre a violência sobre as mulheres e particularmente esta situação recente que é deste fim de semana, de que as mulheres se veem cada vez mais afastadas dos lugares de liderança, particularmente na vida pública. Antes de mais, bom dia a todos. O repto é para as 3. Bom dia a todos os ouvintes. Eu posso dar já a minha opinião inicial. É assim, claro que hoje e neste fim de semana fomos confrontados com muitos números, também as datas no geral têm por isso também algum destaque, pensa sempre em lançar números. Claro que estes números, muitas vezes dizermos que 40% das mulheres estão desinteressadas com este ou aquele assunto. E se fôssemos falar no universo masculino? Será que também os números coincidiam ou não? É que muitas vezes faz-se um estudo, uma amostra por universos que... Mas hoje é o universo feminino. Hoje é o universo feminino. E é assim, é normal, se me disserem que há preocupações neste momento mais prementes, como é o caso do desemprego, o caso da pobreza, o caso da violência doméstica, se calhar a política fica relevada para segundo plano. Ou seja, são questões práticas, são questões de sobrevivência, que muitas vezes são questões prioritárias de resolução, pelo menos a um curto prazo.
Eu também quero cumprimentar os ouvintes da Rádio Alto Ave. Muito boa tarde a todos e às minhas companheiras de debate e os restantes presentes. De facto, relativamente a esta temática, deixe-me só dizer-lhe que ainda ontem estava a falar com uma amiga minha e ela me perguntava se eu achava pertinente a celebração do Dia da Mulher. E isto porque, de alguma maneira, dizia ela, não sentia na sua vivência qualquer discriminação relativamente ao universo masculino. E eu acho que só o facto de termos alguém que diz e que tem uma posição destas já é também sintomático e já nos diz que alguma coisa está bem na nossa sociedade. Mas estaríamos a ser alguém, portanto, privilegiado nesse aspecto. A questão é essa, é sabermos, e nós estávamos precisamente a comentar e a trocarmos impressões, e aquilo que eu dizia era que eu acho que, de facto, faz todo sentido celebrarmos o Dia da Mulher. Faz todo sentido porque, primeiro, a situação que todos vivemos é fruto de muita luta e nós sabemos que os direitos e a posição que as mulheres, neste momento, usufruem e que conquistaram, também foram conquistadas com muita luta e muita agressividade também por parte da sociedade, que lhes negava... Particularmente as mulheres também. Exatamente. E depois porque, apesar de, como dizia na introdução, no nosso quadro legal praticamente estar tudo feito, eu penso que legalmente a mulher tem a sua posição devidamente acautelada, quer em termos familiares, quer em termos profissionais, de acesso ao trabalho, em termos de igualdade de direitos. Eu diria que o grande trabalho está feito. O problema é a aplicação da lei, o problema é, do meu ponto de vista, a vivência da lei. Porque é que nós muitas vezes continuamos a verificar que as mulheres, apesar de legalmente estar estipulado, por exemplo, que se deve conciliar a vida profissional com a vida familiar e que a entidade empregadora, no caso, deve facultar essa possibilidade, e está mesmo previsto no quadro legal muitas situações em que têm que o fazer. A verdade é que depois também chegam a casa e confrontam-se com uma vida doméstica que tem que continuar. E muitas vezes no emprego tem discriminação pelo facto da hipótese poderem ser mais, porque é uma possibilidade. Por exemplo, e que também não é fácil, a lei existe, a prática, o cumprimento da lei é que se calhar não é feito, não é cautelado, e por isso faz sempre todo sentido nós celebrarmos este Dia da Mulher para no fundo, homenagearmos quem tanto lutou e garantirmos que, efetivamente, a lei seja cumprida. E nesse aspecto, penso que, e também aconteceu ao longo do tempo, mulheres não estão contra homens, nessa perspectiva. Não é uma guerra de sexos. De todo. Em primeiro lugar, também gostava de agradecer o convite que foi endereçado ao MDM para participar neste debate. Para nós é um prazer estar cá em Vieira de Minho, uma terra onde recentemente também estivemos a propósito do nosso trabalho junto das mulheres, e portanto neste Dia Internacional da Mulher é sempre muito bom poder vir cá recuperar também já agora, essa ligação. Que trabalho? Há cerca de 2, 3 anos nós tivemos um projeto a decorrer aqui no Distrito que pretendia conhecer melhor a realidade das mulheres nas várias profissões que desempenham e no contributo que dão para a atividade económica e social do Distrito, e portanto concretamente aqui em Vieira de Minho estivemos em contacto com as mulheres agricultoras, com muitas mulheres que se dedicam à agricultura, e pudemos conversar com elas, perceber melhor o que é a vida diária destas mulheres. A ideia do projeto, ligado às questões da comunicação social também, era dar um bocadinho de visibilidade às mulheres que normalmente não aparecem retratadas na comunicação social. E estamos a falar agora de um período profícuo em notícias sobre mulheres, já aqui falamos de alguns números. Há sempre muitas notícias em torno das mulheres e normalmente os números ilustram às vezes uma realidade de facto com algum retrocesso para as mulheres, mas quando falamos de casos concretos de mulheres que aparecem nestas alturas na comunicação social, falamos normalmente de mulheres bem-sucedidas, seja lá o que isso queira dizer, não é? Porque mulheres bem-sucedidas haverá em várias áreas. O que se diz na gira, mulheres de top. Exatamente, mulheres já com uma visibilidade e com um acesso portanto, à participação pública, a uma voz pública diferente da mulher comum. E, portanto, para nós foi muito interessante desenvolver esse projeto.
na medida em que foi possível conhecermos a vida real das mulheres. Nós falamos aqui com as agricultoras, falamos com artesãs também aqui do distrito, falamos com professoras, falamos com uma série de mulheres, e foi muito interessante perceber aquilo que as une e aquilo que as separa também, porque hoje nós podemos dizer que a vida das mulheres é muito diversificada. Quando falamos da situação das mulheres, é natural que a doutora e que a sua amiga lhe tenha dito que não encontrava hoje nenhum entrave à sua emancipação, à sua afirmação enquanto mulher, porque com certeza se reporta à sua própria realidade. É uma mulher que com certeza conseguiu realizar-se do ponto de vista profissional, do ponto de vista pessoal, e infelizmente essa não será a realidade de todas as mulheres. As mulheres têm, de facto, momentos de realização, momentos de concretização, momentos de afirmação, mas vivem hoje também um tempo de alguns entraves a essa emancipação. Mas isso é comum aos homens também. Exatamente, tanto mais que vivemos um quadro generalizado de algumas limitações dos direitos, de algum retrocesso social também. A este propósito, estava aqui também a olhar para algumas ideias que foram sendo lançadas aqui para o debate, e a doutora falava das leis. De facto, se olharmos para as leis e olharmos para a própria Constituição da República Portuguesa, o princípio da igualdade está consagrado, mas as leis por si só, de facto, não chegam. O MDM este ano tem como lema da comemoração do 8 de março a alusão ao 25 de Abril, também porque se comemorará dentro de breves dias os 40 anos do 25 de Abril. E nós recuperamos um bocadinho esta data, o 25 de Abril, como um momento que para as mulheres portuguesas representou uma viragem, uma abertura para um tempo de direitos, para coisas que lhes estavam completamente vedadas. Que de qualquer maneira já vem antes, particularmente na Europa. Não? Sim, e há claro, alguns avanços na ciência que também são facilitadores. O próprio 8 de março reporta-se já a um início do século XX, portanto já nessa altura as mulheres lutavam, e por isso é que aparece esta data para dar expressão de facto a essas lutas. Mas em Portugal, como sabemos, até ao 25 de Abril, o próprio Estatuto Social da Mulher era de muitas limitações. A mulher incluindo no voto. No voto, na participação social. No casamento, as professoras tinham limite. Exatamente. Havia uma série de coisas até na vida pessoal. Escolhiam por elas. As próprias profissões que estavam vedadas às mulheres, as mulheres não poderiam aceder a algumas carreiras, e o 25 de Abril trouxe então portanto, um conjunto de leis e um conjunto de proteções legais, jurídicas, de consagrações que deveriam assegurar, de facto, que a partir dali as coisas melhorassem. É evidente que essas leis não caíram do céu, foram também uma expressão de algum anseio que as mulheres teriam, porque se as mulheres não quisessem participar, naturalmente não lhes teria sido dada essa oportunidade. Mas para além das leis que na altura foram produzidas, era também o espírito que se vivia. Havia na altura um espírito de esperança no futuro, portanto, o momento era de viragem e, portanto, as pessoas agarravam e tinham vontade de fazer valer esses direitos novos que surgiam. As mulheres passaram a poder participar em associações, em partidos políticos, organizar-se em movimentos, em todo tipo de coletividades, e houve, de facto, uma resposta. Mas foi preciso uma lei também, embora contestada por mulheres, para que elas, e falou-se aqui do acesso aos lugares de poder, para que elas tivessem lugar dentro dos próprios partidos e depois naquilo que são as candidaturas, tivessem a chamada paridade. A lei da paridade obrigou em algo que não era tido em conta pelos partidos antes, embora se falasse de igualdade já desde 1976. Exato. Da Constituição. O acesso de facto a determinados cargos é ainda vedado às mulheres, como muitos estudos comprovam, e terá a ver também com as próprias limitações que as mulheres vão tendo, porque não basta dizer às mulheres que elas podem participar. Uma mulher até pode ter muita vontade de participar, mas se tiver de facto uma vida em que está sobrecarregada, e hoje são cada vez mais as mulheres que acumulam empregos e que somam a isso os cuidados à família, e perante essa realidade é difícil pensar numa participação política. Este número quer dizer que mesmo dentro da família, apesar de tudo, apesar da igualdade consagrada, não está de facto, não se vive de facto uma realidade. Haverá naturalmente avanços também nesse capítulo,
penso que os tempos vão mudando e também Vamos já saber, sobretudo nos mais jovens. E também, porque os mais maduros não são são mais resistentes às mudanças. Depende dos casos, mas penso que há alguns incentivos a que isso se processe dessa forma, toda portanto, uma campanha, a própria afirmação que as mulheres vão tendo a nível profissional obriga a que as próprias famílias se reorganizem para poder dar resposta a isso. Por outro lado, o crescente desemprego feminino, que empurra novamente as mulheres para o lar, acaba por voltar a atribuir-lhes papéis antigos e a subvalorizar o seu trabalho face ao trabalho do homem, por exemplo. Quando nas famílias em que as mulheres deixaram de trabalhar porque ficaram sem emprego, é natural que elas voltem a assumir com mais força as tarefas domésticas novamente. Mas isso também pode acontecer também o inverso. Se a mulher, no caso de um casal, se a mulher que mantém o emprego e o homem não tem, pode acontecer. E há exemplos, embora não sejam muitos. A vida na família. E a igualdade na família? É assim, muitas vezes quando falamos em igualdade de género, as pessoas confundem igualdade de sexos e igualdade de género, ou seja, o sexo é biológico, nasce-se menino, nasce menina, a reprodução é biológica, ou seja, há toda uma série de constrangimentos biológicos. E depois há a construção social do género, ou seja, a dizermos há uma igualdade de género, porquê? Porque socialmente houve construções que diferenciaram o género e não que o igualitaram. Não temos aqui ninguém da Igreja, a Igreja participou de certa maneira na construção dessa ideia. Sim, ou seja, as pessoas, por exemplo, o simples estar de rosa, vestido de cor-de-rosa porque é menina e azul porque é menino, não tem nada a ver com sexo, tem a ver com a ideia estereotipada de género. E as funções em casa e em família também foram ideias e construções sociais que se fizeram. Ou seja, o homem não tem biologicamente nenhuma restrição a fazer camas, a limpar o pó, a cuidar dos filhos. Tem restrições biológicas a amamentar, tem restrições biológicas à reprodução. Ou seja, há construções... Como receptor. Exatamente, ou seja, há construções sociais e há construções de género, e às vezes há uma confusão entre a igualdade de sexos e a igualdade de género. E nesse caso, familiarmente, claro que há toda uma cultura que capacitou a mulher para funções e não capacitou o homem, embora biologicamente essas capacitações não tenham fundamento nenhum. E é difícil, eu sei, por exemplo, em termos de gerações, se me reportar algumas gerações atrás, há funções que as pessoas dizem se é uma função de mulher ou é uma função de homem. E nós sabemos que, com o passar do tempo, há coisas que mudaram, mas há coisas que não mudaram. E como professora que sou, às vezes em idades muito tenras, quando se manda fazer uma atividade, nota-se, isto é as meninas que vão fazer e aquela é os meninos que vão fazer. E coisas tão simples como às vezes um trabalho de um puzzle, um trabalho que exija mais destreza manual, imediatamente há a setorização. Mas na divisão de tarefas, e há experiência disso, na divisão de tarefas, os casais mais jovens, é uma percepção minha, não, baseada apenas em conversas, naquilo que se ouve, os casais mais jovens estão mais adaptados para as chamadas divisões de tarefas dentro da casa, do que os mais maduros. É uma realidade que também percebe. É uma realidade que eu também percebo e familiarmente também posso confirmar que existe essa realidade. Mas se calhar é uma realidade dos tempos em que a mulher estava mais em casa, versus em que a mulher entrou no mercado de trabalho e houve a obrigatoriedade de definir tarefas e de haver um complemento de tarefas. Ou seja, às vezes a necessidade faz também com que as coisas mudem em termos de cultura. Claro que é algo que vai demorar os seus tempos, é algo que vai sofrer progressões e regressões, mas claro que os mais jovens é natural que estejam mais aptos por uma questão até de necessidade. Apesar do direito, há realidades. É verdade. E eu estava aqui a pensar, agora ouvir a professora Elsa, estava aqui precisamente a pensar que se nós, em termos de direito, se nos reportarmos aos anos 60, assim, antes de nascermos, e outras já nascidas, se nos reportarmos a essa época, nós sabemos o quão difícil seria para as mulheres que quisessem trabalhar, que quisessem de alguma forma fazer outra coisa que não fosse cuidar dos filhos e dar educação aos filhos. Está-me a baralhar. E dar educação aos filhos seria certamente muito difícil porque não tinham legalmente essa possibilidade, não estavam devidamente
protegidas. Mas, legalmente, o nosso quadro legal evoluiu imenso. Em 3 décadas, alterou-se completamente esta realidade. E, portanto, eu volto a insistir, legalmente não me parece que tínhamos evoluído pouco, pelo contrário. Acho que Portugal legislou bem, foi célere. É evidente que o impulso de abril de 74 foi importantíssimo a todos os níveis e também é verdade que no mundo atual, se calhar, no momento atual, se calhar pouco haverá a fazer no quadro legal, embora ultimamente mesmo se tenha, por exemplo, avançado no sentido de tentar que hajam aqui uma equiparação entre o pai e a mãe com a lei da parentalidade, de forma a envolver mais o homem na realidade. Já existe na questão da definição do chefe de família, que pode ser qualquer um. Exatamente, que agora já não é o chefe de família, o protetor da família, o provedor da família, patriarca. O patriarca. E, portanto, embora, como disse, ultimamente se tenha ainda legislado nesse sentido, no sentido de se equiparar o pai e a mãe, de se envolver mais o pai na vida familiar, a verdade é que eu penso que a mentalidade e a cultura não acompanha a evolução legal, as leis que foram criadas. Portanto, não houve aqui um acompanhamento da cultura. Mas isto pergunto... Um acompanhamento cultural relativamente ao quadro legal. Não houve, porque isso é a minha percepção. Mas isso porquê? Porque todas têm atividade política, partidária e inclusive responsabilidades no aspecto da vida pública em Vieira do Minho, particularmente, porque não há da parte de todos os partidos uma atitude igual relativamente a isso. Há os mais permissivos, isto vai acontecendo, isto são tradições, são hábitos enraigados e pouco se faz para mudar. Também da parte daqueles que têm alguma obrigação de promover também certamente que haverá aqui muitas explicações sociológicas para o facto. Agora, também os partidos políticos têm sempre responsabilidade em tudo o que envolve a vivência da sociedade, inclusivamente esta questão, como é óbvio, que é fundamental. Mas penso que o mais importante, ou terá mais a ver exatamente com a tradição secular que existiu, não é? Nós estamos a falar dos anos 60, onde haviam todas estas coisas, estas situações que eu até tenho aqui anotadas, que o marido administrava os bens da mulher, abria-lhe a correspondência, tinha que consentir na celebração do contrato de trabalho, emancipava os filhos sem a sua autorização. Quer dizer, para nós que vivemos no mundo atual e nesta sociedade, e parecem situações... E até numa eventual divisão de bens, havia alguns que eram da mulher, que era nomeadamente o trem da cozinha. Exatamente. Portanto, o mundo dela cingia-se ali ao lar e ao governo doméstico e à educação da prole dos filhos. E, portanto, isto para nós agora parece-nos algo de inadmissível. Quer dizer, como é que se conseguia viver assim? Mas a verdade é que foi só há 40 anos atrás, sensivelmente. Portanto, penso que foi, de facto, uma evolução legal fantástica e penso que Portugal está de parabéns nesse sentido, só que culturalmente não houve esse acompanhamento. É o que eu acho. Mas deixe-me só dizer-lhe outro aspecto que eu acho que é importante salientar. Nós estamos aqui a falar numa sociedade, ou parece que estamos a falar numa sociedade em que há grandes discrepâncias ainda entre homens e mulheres. E eu tenho que falar também na minha experiência pessoal. E nesse sentido estou como a minha amiga. Também não senti, também não sinto. No entanto, os números dizem No entanto, também considero que me é muito difícil. Portanto, se me dizem assim, sentes-te discriminada, sentiste alguma vez que, pelo facto de seres mulher, não te foram dadas todas as oportunidades, eu tenho que lhe dizer que não. Mas se me perguntar se eu sinto dificuldades em conciliar a minha vida profissional, a minha vida familiar e outras atividades públicas, como, por exemplo, a atividade política, já lhe digo que tenho imensas dificuldades. Portanto, há aqui qualquer coisa que continua a falhar. E essa reflexão penso que é muito importante. De qualquer modo, na família, e os números também são recentes e foram referidos no princípio, em Portugal, pelos vistos, estamos um pouco melhor, apenas um quarto das mulheres que de qualquer maneira sofrem qualquer violência, seja ela física, psicológica ou outra, enquanto na Europa isso está em 30 e qualquer coisa por cento, 33%, uma em cada 3. Isso também reflete uma realidade. A violência. Que apesar de tudo,
Apesar de tudo, Portugal também, lá está, mesmo legalmente, também legislou e legislou bem. Não? É um crime público a violência doméstica, portanto, nesse sentido, penso que muitas mulheres beneficiaram, na medida em que quantas e quantas, apesar de agredidas física e verbalmente, tantas vezes não conseguiam apresentar queixa, ou quando apresentavam depois iam retirar a queixa, e portanto, mesmo nesse sentido, Portugal também foi bom a legislar. Ainda existe, ainda é preciso atuar, pois com certeza, mas eu continuo a dizer que se calhar não passará tanto pelo quadro legal, passará antes pela informação, pela sensibilização. De acordo? E qual é a percepção, uma vez que particularmente se dedica, enfim, à defesa e à divulgação dos direitos das mulheres, o MDM, que percepção tem desse ponto de vista, desse observatório, digamos assim? Nós temos neste momento, é um movimento nacional, como sabem, e temos neste momento a decorrer alguns projetos também no âmbito da violência, das várias violências. Não centrando só na questão da violência doméstica, mas nas várias violências de que hoje as mulheres são alvo, não só as mulheres, mas neste caso especificamente as mulheres. E temos verificado que as formas de violência têm, de facto, têm-se sofisticado, têm-se diversificado. Assistimos hoje, por exemplo, a um fenómeno grave de violência no namoro, por exemplo. A violência doméstica também, e quando falamos de violência doméstica falamos também da violência não só conjugal, mas também entre membros da família. Mas também é bom lembrar que às vezes tem dois sinais, embora maioritariamente da parte do homem, mas exatamente. Também o contrário mas também falamos acontece. também, por exemplo, da violência em relação aos idosos, às idosas. Portanto, aquilo que temos vindo a verificar é que quanto mais se intensifica a vulnerabilidade das pessoas, portanto, a dependência das pessoas, e neste caso estamos a falar de idosos por situações de pobreza, de reformas, por exemplo, muito insuficientes, se veem obrigados portanto, a depender, muitas vezes, do agressor. Da mesma forma, as mulheres, à medida que vão perdendo a sua autonomia económica, vêm-se também mais vulnerabilizadas. No trabalho, vemos também um aumento das questões de assédio moral, assédio sexual em alguns casos, mas muito concretamente o assédio moral. Tem-nos vindo a preocupar, porque devido à precariedade que neste momento se generalizou, há muito esta ideia de que as pessoas se sujeitam porque precisam de trabalhar, porque precisam de um emprego e, portanto, como se sentem que não têm estabilidade muitas vezes no emprego, acabam por deixar durante às vezes imenso tempo estas situações perdurarem, porque de facto a vulnerabilização destas camadas, dos idosos, das mulheres, dos trabalhadores, acaba por condená-los a esta situação, e esta situação fica muitas vezes, apesar de toda a sensibilização que é feita e de hoje estas questões de violência estarem sinalizadas muitas vezes e debatidas publicamente, depois a vivência pessoal destas experiências acaba muitas vezes por ser de difícil denúncia e consequentemente de difícil resolução, pese embora os avanços legislativos e legais neste âmbito, se bem que também, no caso concreto da violência doméstica, tem havido alguns esforços por perceber de que forma é que pode ser aperfeiçoado também o quadro legal para combater de forma mais célere e eficaz também estas situações, porque às vezes é difícil fazer essa separação, portanto, entre a vítima e o agressor. Notamos também que a violência tem crescido, preocupa-nos não só esta parte da vulnerabilização da vítima, das vítimas, mas também do próprio quadro de dificuldades e de agressividade crescente que decorre portanto, das dificuldades económicas, de algumas dificuldades familiares mesmo, portanto, do próprio sentimento que se vive, mesmo em meio escolar, mesmo em meio familiar, e que tem vindo a levantar esta violência e esta agressividade. Das questões do emprego, o estudo também mais recente diz que as mulheres, em média, ganham menos, o número final é este, precisam trabalhar mais 65 dias por ano para conseguir ganhar o mesmo que ganha um homem.
Eu disse inicialmente nos privados porque acontece que no Estado, enfim, está definido. Um médico ganha o mesmo que uma médica, um motorista ganha o mesmo que uma motorista. Portanto, aí não há disparidades. É, sobretudo, no setor privado onde essas desigualdades se podem verificar mais. E a sua condição de licenciado em Direito e a sua experiência, a própria experiência profissional, pode comprovar de alguma maneira. Pois, exatamente. Aqui, e mais uma vez, é mais uma das situações em que legalmente temos a situação assegurada, porque nós sabemos que a nossa Constituição diz salário igual, trabalho igual, salário igual, mas também sabemos que é um facto que tal não acontece. É evidente que quando estamos no campo do direito, as areias são sempre um bocadinho movediças e depois entramos no campo dos conceitos. E, portanto, o que é trabalho igual? Tem que ser igual em quantidade e em qualidade. Se depois não entra aí o mérito, se, entretanto, as entidades empregadoras no setor privado, essencialmente, como disse bem, não têm ou não podem ou não devem também premiar o mérito e, com isto, se calhar, o motorista que distribuiu mais quantidade de produtos num tempo igual, sem, entretanto, quebrar qualquer dever de zelo, como multa, coimas e afins, se não deverá ser premiado relativamente ao outro, que, ao contrário, não distribuiu tanto e depois apareceu com o caminhão estragado e com coimas que, entretanto, lhe foram aplicadas. Portanto, são tudo questões podem ser levadas em consideração e que muitas vezes são aproveitadas. E depois o direito também se permite a estas situações, de nós podermos socorrer-nos de alguns conceitos ou da dificuldade de estabelecer conceitos e de definir conceitos para se criarem injustiças, às vezes injustiças, e outras vezes não. E outras vezes é mesmo o mérito que se quer premiar e essa possibilidade. A velha questão da vírgula. Uma vírgula que está na lei, que portanto, legalmente temos sempre este problema das areias movediças dos conceitos, mas, no entanto, o princípio está cá. E também a verdade é que a própria Autoridade para as Condições de Trabalho tem nas suas competências verificar essas situações e deve verificá-las. É uma das suas missões. E, portanto, em termos... Agora, se é fácil depois, na vida real, nas situações concretas, chegar-se a essa conclusão que há trabalho igual e salário que não é igual, se justifica ou não se justifica aquela quantia, aquela diferença de quantia, é outro problema, mas estão criados os mecanismos, estão criadas as leis, estão criados os mecanismos, é uma questão de serem aplicadas, é aquilo que eu entendo. Tem a ver com... é uma questão ideológica também, a aplicação das leis, isto é, tem a ver com quem desempenha o poder a nível nacional. Claro, que também que poderá... depois isso reflete-se em toda a administração, incluindo nas orientações, digamos, para a inspeção do trabalho, para outras entidades que podem eventualmente participar. Claro que às vezes as coisas são todo... Legalmente pode estar... Aliás, nós sabemos que muitas vezes o legislador tinha uma intenção e depois ou há interpretações muito dispares dessa mesma legislação, não é? Tivemos isso, por exemplo, agora, em que houve a nível autárquico, toda aquela discussão sobre quem poderia concorrer ou não, no caso das uniões de freguesia, se poderia ou não haver... concorrer a esse lugar o que já tinha excedido o número de mandatos, ou seja, aquilo que às vezes pode ser uma lei que até é ratificada e tudo mais, e parece à partida que não oferece dúvidas, depois muitas vezes oferece dúvidas. E no campo da aplicação, depois as pessoas interpretam muitas vezes de acordo com os seus interesses pessoais, interesses económicos, por isso é normal às vezes haver esse desfazamento. E muitas vezes também a parte cultural, também aí, mais uma vez, vem ao de cima, não é? Por exemplo, em termos, nós temos a Declaração dos Direitos do Homem, não temos a Declaração dos Direitos Humanos. Ou seja, muitas vezes tudo isso que parece insignificante tem o seu próprio significado. Daí, às vezes, quando se fala em igualdade, nós, quando desconhecemos, por exemplo, a quem nos dirigimos, é o senhor, e a senhora pode ir entre parênteses. Diz a igualdade de género que deve ser uma barra, pode ser ou para um ou para outro.
e não quase em dependência do outro. Ou seja, são coisas muito simples. São coisas muito simples, mas coisas de emprego que falham esse pormenor. Exatamente. Ou seja, claro que às vezes pode ser intencional, outras vezes pode não ser intencional, mas a nossa cultura faz com que tenhamos muitas vezes essa percepção das coisas. Não quer dizer que seja sempre intencional, mas vezes há em que o poderá ser. E tenho aqui também na frente, enfim, apenas um título que foi buscar a fonte, é a Comissão da Igualdade no Trabalho e no Emprego sobre o emprego e desenvolvimento social na Europa. É um relatório que analisa o mercado de trabalho e os desafios sociais orientados ou enfrentados, aliás, pela União Europeia e que emergem da atual situação, que já não é exatamente de recessão, mas em alguns casos ainda o é, deste lento levantar da situação de caída que aconteceu a partir de 2008. E uma interrogação final é esta, ou uma ideia final, que é: será necessário adaptar às formas de medição do progresso económico e social para tratar adequadamente as desigualdades, isto é, será necessário adaptar as formas de medição do progresso económico para aferir das igualdades ou das desigualdades? É uma interrogação muito interessante, porque eu penso que hoje já há esta adaptação, portanto, nas várias vozes públicas e nos vários interesses públicos, já que foram também evocados, há várias formas de medição, de facto, do progresso económico e social. E é por haver estas várias lentes que nem sempre os olhares são condiciantes. Umas vezes vemos que índices de um grande desenvolvimento, outras vezes, olhando por outra lente, vemos o contrário, o retrocesso. E eu penso que, de facto, nós devemos ter em conta o que é o progresso económico e social. Hoje acho que colocamos sempre muito, coloca-se a tónica, os decisores políticos colocam a tónica no progresso económico, portanto parece que o desenvolvimento só se mede em produtividade, que é um tema que esta semana foi bastante recorrente, em produtividade, em produção, em exportações, portanto, e há um outro lado do progresso e que é fundamental, é inseparável, diz do desenvolvimento, que é, de facto, o bem-estar social. Como é que as pessoas vivem, de que forma, e neste caso concreto, como é que as mulheres vivem hoje, como é que é passado o seu tempo, a que é que se dedicam. Estas respostas dizem também do progresso. O progresso é isso também. E quando nós aqui estamos a falar, com base naquilo que já foi há 40 anos aberto às mulheres, nós podíamos fazer um exercício, e dizemos que já quase tudo foi feito, nós podíamos fazer um exercício que era pensar. Naquele tempo abriu-se, de facto, um terreno de direitos imenso para as mulheres. E houve alguma evolução ao longo destes anos. Mas será que, em termos proporcionais, ao longo destes 40 anos, será que não poderíamos sonhar com mais? Será que não estamos já a partir de uma fasquia demasiado baixa quando pensamos o progresso e o desenvolvimento em termos daquilo que é a vida das pessoas? Agora temos de recuperar um atraso. Não percebo. Agora temos de recuperar um atraso, na Europa em particular, sim, porque, em termos de progresso económico, porque a partir da crise iniciada em 2008 houve retrocessos a nível económico nos países da Europa, enfim, salvam sempre alguns, mas a verdade é que há algo a recuperar também, em termos de progresso económico. Exatamente, há algo a recuperar e devemos pensar de que forma é que se pode recuperar esse progresso. No nosso entender, como eu dizia, estes dois lados do progresso são inseparáveis, o progresso económico e o progresso social, e, portanto, só opções políticas que contenham, portanto, estas duas preocupações em simultâneo, não abdicando, portanto, deste lado daquilo que é a vida das pessoas, os direitos das pessoas, é que se pode fazer, de facto, avançar e melhorar a nossa situação. Pegando aqui na primeira ideia que há pouco tinha, da questão da discrepância ainda salarial, das mulheres terem que trabalhar mais de 65 dias do que os homens para ganharem o mesmo. Esse é um bom exemplo de como, que ilustra bem que esta questão da igualdade não é uma questão de oposição
apenas, e não pode ser lida nesta perspectiva de uma oposição entre os homens e as mulheres. Não é disso que se trata, porque quando nós dizemos que para ganharem o mesmo, as mulheres precisam trabalhar mais, não é que os homens estejam a ganhar por isso, não são os homens que saem beneficiados por isso. Portanto, há um mecanismo que vê uma possibilidade de... Às areias movediças de que falou. Exatamente. E isso também é relevante, porque é a perspectiva que se encara, a vontade que se tem de fazer cumprir as leis ou não, de fazer cumprir os direitos ou não. E, portanto, toda esta engenharia de contorno de leis por quem pode, de facto... dar um emprego, fazer valer os direitos. Isso tem a ver com uma ideia que eu recolhi aqui de um sindicalista, porque há empresários e patrões. O empresário tenderá a procurar mais pagar justamente pelo trabalho efetuado, enquanto que o patrão terá mais tendência, esta é a interpretação que faço, terá mais tendência a explorar mão de obra mais barata e a ter o lucro. Estamos a aproximadamente 5 minutos do final e ainda algumas ideias finais. E nestes dias, nestas datas, releva-se um pouco mais, neste caso, o género feminino, mas de que forma há saídas, de alguma maneira aqui já algumas coisas foram ditas, de que forma há saídas para, enfim, uma efetiva igualdade na família, na sociedade, no trabalho entre homens e mulheres. São os últimos 4 minutos agora para isso. Como sabem, a minha formação base é o ensino e a biologia. E a pedagogia. E eu acho que é através da pedagogia, do ensino, que estes estereótipos sociais se destroem ou se constroem. E, efetivamente, ao nível, por exemplo, do pré-escolar, está a ser feita uma campanha nacional de igualdade de género, que efetivamente nós sabemos que nesta faixa etária, tal como a separação dos resíduos, são algo que fica e são sementes que germinam e sementes que podem mudar o mundo da amanhã quando eles atingirem a idade adulta, mas também atualmente, porque eles são, a nível, por exemplo, do pré-escolar, essa experiência, eles são confrontados com tarefas... Os mais velhos como eu estão perdidos. Não estão nada perdidos, porque de certeza que a sua neta chega à casa e se não o vê a ajudar a avó, lhe perguntou porquê. Ou seja, eles têm este espírito crítico. Fica à espera. E muitas vezes são incutidos nisso mesmo. Eles, por exemplo, podem adquirir como normal o avô ficar no sofá e a avó estar a fazer o jantar. Mas se forem confrontados que isso não é o normal, se calhar chegam a casa e têm uma atitude crítica. Ou seja, claro que tudo demora o seu tempo, mas acima de tudo acho que um sistema educativo que permeie, eu não falei em ensino, falei em educação mesmo, que permeie hábitos, neste caso familiares, e hábitos de promoção da igualdade de género, é basilar na o diálogo entre a escola e a família é importante, nesse como noutros aspectos. O diálogo entre a escola e a família é importante e é imprescindível em todos os aspectos. Dissociar a escola da família é perdermos, aí é que era o verdadeiro retrocesso nosso. Claro que neste caso é chamar a escola à família e a família à escola e trabalharem os dois no mesmo. E podem ter a certeza que, para mim, a grande chave de uma efetiva igualdade de género é começando a trabalhar ao nível mais pequenino, neste caso, do pré-escolar. Mas ao nível macro, digamos, ao nível macro. Da grande superestrutura social e, particularmente, que são os que intervêm na concepção das leis, os partidos políticos, que papel têm aqui? Os partidos políticos têm todo o papel de sensibilização e de promoção e de efetivação desta mesma igualdade de género. Claro que ninguém pode ser indiferente à discriminação, à violência, daí os partidos políticos cada vez mais, e eu noto isso em termos, por exemplo, do nosso Parlamento, em termos do Parlamento Europeu, cada vez mais é discutido, as pessoas estão a trabalhar a uma só voz em determinadas temáticas que antigamente eram tabu. Falar de violência doméstica era tabu e agora já há comissões onde, no fundo, são trabalhados estes temas e onde são legislados e são confrontados com esses temas. Uma atitude otimista, portanto. Sim, uma atitude otimista.
É claro que uma sociedade otimista tem que se basear em efetivação, não interessa só debater, interessa depois consubstanciar esse mesmo conclusão final. Daí eu considero que também a parte legal e a parte penalizadora também têm aqui o seu trabalho. Boas perspectivas, digamos. Pois, eu também estou muito otimista. Aliás, eu subscrevo integralmente tudo quanto a professora Elsa aqui disse. Ela sublinhou uma tónica muito importante e que eu também já aflorei aqui neste debate, que é o facto de a pedagogia e a alteração das culturas e das mentalidades neste aspecto ser fundamental para fazer o tal acompanhamento da evolução legal a que nós assistimos. É evidente que em termos legais há sempre algo a fazer, e a Filipa também mencionou ali alguns aspectos, e aí os partidos políticos têm a obrigação de agir, sejam quais forem, têm a obrigação de criar leis nos aspectos em que ainda é necessário, de alguma forma, fazer essa mesma intervenção, e depois, essencialmente, compete ao Estado fazer com que essas leis sejam cumpridas. Eu penso que por aí eu considero que estaríamos não com tudo resolvido, porque o homem / mulher é por natureza insatisfeito, mas penso que em termos da nossa sociedade portuguesa estaríamos, eu não diria que bem, porque nunca estamos, mas se legalmente fizerem a intervenção que falta fazer e que se sinalize como necessária, e se pedagogicamente e culturalmente nas escolas, nas famílias, se forem incutindo a ideia do princípio da igualdade do género, estaremos muito bem. Para concluir, Filipe. Eu queria dizer que, apesar de todas as dificuldades, e não negamos as dificuldades, eu estou otimista, e o meu movimento está otimista, e nesta data tão importante nós reforçamos a ideia de que as mulheres têm uma capacidade grande de transformação social e que devem, de facto, agarrar essa capacidade que têm. O 8 de março foi uma data que nasceu, de facto, com um significado reivindicativo muito grande. Hoje, apesar de algumas deturpações que são feitas desta data, um bocadinho, às vezes até no reforço do estereótipo, associando ainda muito a mulher à questão da beleza, da futilidade. Portanto, apesar de tudo isso, o nosso movimento esforça-se, e há várias forças ainda que se esforçam por recuperar este sentido histórico desta data, para lembrar às mulheres de que está nas suas mãos também lutar para verem os seus direitos Mas os homens serão sempre aliados. Exatamente, aliados, num contexto que exige de todos. Nós dirigimos a nossa palavra especialmente às mulheres hoje, pegando só aqui numa ideia que há bocado deixei escapar, que era esta ideia de que as mulheres, esta estatística, é evidente que as estatísticas valem o que valem, mas esta ideia de que as mulheres europeias estão cada vez menos interessadas na União, mas são as mais preocupadas com a pobreza e o desemprego. Lembrar que estas questões concretas que preocupam as mulheres são questões políticas, são questões que decorrem e são situações que decorrem de opções políticas, decisões políticas, e que, portanto, a resolução destas questões passa também pela sua condição de eleitora. Não só de eleitora, também de ativista, também portanto, pela sua participação social e pela afirmação da necessidade e da urgência de um rumo diferente para as suas vidas. Concluímos o nosso tempo. Eu agradeço a presença e o facto de terem acedido ao convite, tendo compromissos neste dia, que é também um dia particularmente vosso, mas que é de todos nós. Agradeço à professora Elsa, também à doutora Nélia Pereira e à Filipa Pereira a presença aqui. Assim que nos ouviu, seja homem ou mulher, continua com um bom fim de semana, comemore, se assim o entender e deve fazê-lo, o Dia da Mulher, e de hoje a 8 dias aqui estaremos para continuar a falar daqui. Boa tarde. Falar daqui. Falar daqui, a região em foco. A qualquer hora, estamos consigo. 91.6 Alto Ave FM.